Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã. Eu fiquei muito surpresa quando eu recebi uma mensagem da secretaria me fazendo o convite para estar aqui com vocês hoje. E desde então eu tenho orado muito para que o Senhor me use nessa manhã para falar com vocês também. Eu convido vocês a curvarem as suas cabeças para a gente estar orando. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela presença de cada um dos meus irmãos aqui. Eu te peço, Senhor, que use a minha boca para falar aquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos nessa manhã. Eu te peço que o coração de cada um aqui seja preparado como um terreno fértil para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 4. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Irmãos, nós vivemos hoje num mundo globalizado, com acesso à internet muito facilitado. As informações, elas chegam muito rápido para nós, mais rápido que a velocidade da luz. Na palma das nossas mãos, a gente consegue saber sobre a vida de pessoas do mundo inteiro. É possível que a gente saiba muito sobre a vida de uma pessoa em poucos segundos de pesquisa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Dá para a gente saber onde a pessoa morou, o que ela faz, onde ela trabalha. E mesmo que a gente não vá atrás dessas informações, muitas vezes essas informações elas chegam para a gente até sem a gente querer. Às vezes a gente está vendo lá uma coisa específica na internet e aparece muitas outras informações que a gente nem foi atrás. O problema é que a internet ela traz alguns problemas para a nossa vida, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba querendo saber da vida de todo mundo, a gente quer saber as notícias que tá acontecendo no mundo inteiro, a gente quer saber o que está acontecendo lá em Israel, o que está acontecendo em Goiânia, o que está acontecendo no irmão, na vida do irmão que está sentado do nosso lado, da vida da pessoa que tem uma loja não sei aonde. E aí, o problema é que, na internet, todo mundo é rico, todo mundo é bonito e todo mundo é feliz. Ou melhor, todo mundo é mais rico que você, todo mundo é mais forte ou mais magro que você, todo mundo é mais bonito que você e todo mundo é infinitamente mais feliz que você. Isso trouxe para nós muitos problemas. E o principal deles que eu vejo é a comparação, a gente fica se comparando com o outro, fica comparando a nossa vida com a vida do outro, e trouxe para nós um excesso de ruídos internos. Você se compara demais com as pessoas, querendo alcançar coisas impossíveis. Sabe por quê? Muitas vezes, o que acontece na vida do outro, que você está vendo lá na internet, não é verdade. Aquela beleza toda que você vê, aquela riqueza toda que você vê, aquela felicidade toda que você vê, ela é falsa. E as pessoas fazem isso de propósito, para as pessoas acharem que elas são aquilo tudo. Esse excesso de informações traz para nós ruídos internos muito prejudiciais, que são
as inseguranças, as cobranças, as autocobranças, frustrações porque outras pessoas parecem alcançar o sucesso muito mais rápido do que você está indo, traz inveja, que é um problema muito ruim, principalmente para nós crentes. E essas vozes, elas abafam a voz mais importante de todas e nos fazem esquecer as verdades que Deus diz a nosso respeito. E hoje eu quero te ajudar a silenciar esses ruídos internos prejudiciais para escutar a verdade que o Senhor declarou para Jeremias e que ecoa para nós hoje. O livro de Jeremias, ele é um livro profético e ele é considerado um livro dos profetas maiores, junto com o livro de Isaías, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eles são considerados os livros dos profetas maiores, não porque eles são mais importantes do que os outros profetas, mas porque esses livros eles são um pouco mais extensos. E o texto que nós lemos hoje, ele foi escrito no período final do reino de Judá, antes da destruição e do exílio babilônico. Nesse período, Jeremias profetizou durante um tempo de grande instabilidade política e religiosa, e por isso ele sofreu muito. E apesar dos relatos de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém e do exílio, Jeremias também profetiza sobre restauração e esperança, enfatizando a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do povo. E a primeira verdade que Deus diz a respeito de Jeremias, e ele diz a seu respeito, é que você foi escolhido. Deus te escolheu. Vamos ler novamente o versículo 5 do capítulo 1 do texto de Jeremias. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Essa é a verdade que Deus diz sobre quem você é, separado e escolhido por Deus. Antes de você existir, Deus te conheceu. O próprio versículo diz que antes de te formar no ventre da sua mãe, Ele te conheceu. E esse conhecimento não é um conhecimento informativo, como quando alguém te pergunta, você conhece o Maicon? Aí você fala, sim, conheço, só de vista. Não é isso que Deus está falando aqui. Esse conhecer que o texto menciona, ele é relacional, ele é íntimo. Deus te conheceu antes de te formar no ventre da sua mãe. E isso é muito profundo. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos. Então, você não está aqui nessa manhã por acidente, você hoje vive o seu próprio conjunto de circunstâncias, lida com questões que só você conhece, ao mesmo tempo que você trabalha com habilidades e talentos, mas você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus. Não porque Deus foi impulsivo, mas porque Ele te conheceu. Deus te criou, te colocou aqui com um propósito. Por razões que a gente não consegue compreender, Deus te escolheu para Ele. Essa decisão, ela foi feita com profunda sabedoria, por aquele que criou a própria sabedoria. Vocês lembram o que o salmista Davi disse no Salmo 147, versículo 5? Davi disse assim, Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. É impossível medir o entendimento de Deus. Antes de dizer que Jeremias foi selecionado, escolhido, Deus disse que Ele o conheceu de forma profunda e íntima antes de formá-lo no ventre da mãe. Então, mesmo que você não compreenda, Deus te selecionou e escolheu tudo o que há em você para participar de uma obra que Ele está fazendo nesse tempo, hoje, agora.
E é exatamente por isso que você está nesse lugar, você está nesse trabalho, você tem essa profissão, você está nesse casamento com esse marido, com essa esposa, passando por esses problemas, morando naquela casa, morando naquele bairro, liderando o departamento que você lidera, vivendo a vida que você vive. Não foi um acidente. Deus te conheceu e te escolheu para essa obra. Olha aqui o que o salmista diz no Salmo 139, versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Talvez, em algum momento da sua vida, você se sentiu rejeitado ou desvalorizado por pessoas ou situações. Talvez tenha se sentido rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, talvez pelo seu chefe. Talvez tenha se sentido diminuído por uma vaga de emprego que não deu certo, por uma prova no vestibular que você foi reprovado, ou por um relacionamento que deu errado. Mas a palavra de Jesus para nós sempre foi: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você precisa receber essa palavra e escolher viver os planos de Deus para você. O seu valor, ele não pode ser decidido por pessoas ou pelas comparações que você faz na internet, ou por pessoas tão pecadoras quanto você. O seu valor, ele é encontrado no processo de seleção e graça de Deus. E o seu valor, ele custou a vida do único Filho de Deus. Deus te escolheu. Para de perder tempo olhando para as outras pessoas e se comparando, desejando ter dons que Deus não te deu. O dom de cantar da Suelen, o dom de pregar do pastor Márcio, o dom de liderar do presbítero Maicon. Você precisa prestar atenção na sua tarefa. Nós não precisamos ser todos cantores como a Suelen, mas nós precisamos sim ser todos adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não só com a nossa boca, mas com o nosso coração, com o nosso trabalho, com a nossa vida inteira. Você é um vaso santo de Deus, separado para a boa obra de Deus. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que Deus em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. E é por isso que você é livre para viver a vida que Ele te chamou para viver. E Ele revela isso com fidelidade à medida que você se aproxima dEle, à medida que você entrega o seu coração para Ele. Assuma o seu lugar, pare de lamentar por aquilo que falta em você ou pelas diferenças que você enxerga entre você e aqueles que você admira. Em vez de ficar tentando impressionar as pessoas, tentando comprar as pessoas, tentando comprar Deus com as suas obras, tentando fazer melhor que os outros, em vez de ficar sentindo vergonha por aquilo que você não tem ou pelo aquilo que você não pode, aproveita a oportunidade que você tem hoje para ser um exemplo de como se vive, mostrando o que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa pecadora como você. A segunda verdade que Deus diz nesse texto é que Ele te designou. O texto diz a palavra nomear, mas é um desígnio, é uma função específica. O chamado de Jeremias, ele não foi apenas para existir, foi para realizar uma obra. Deus o designou, Deus te designou. Você foi cercado das condições ideais para dar fruto neste lugar, nessa terra, para que os seus dons e habilidades alcancem o potencial máximo de crescimento e de frutificação. Você não está aqui nessa manhã por acaso. Você não está lá no seu trabalho por acaso. Você não trabalha naquela empresa por acaso. A sua família, o seu ministério, o seu trabalho, existe um propósito em tudo isso. E Jeremias foi chamado para um tempo e lugar específicos. E você também. Lá em Atos,
capítulo 17, versículo 26, Paulo diz que Deus determinou os tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos em que cada um deve habitar. Olha aqui. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Deus te posicionou como um jardineiro que planta uma videira no solo que ele sabe que é propício para dar frutos. A terceira verdade que Deus diz sobre você é que você é capacitado. Deus te capacitou. Jeremias teve medo e ficou inseguro. Ele disse: Senhor, eu sou jovem demais. Mas a resposta de Deus foi clara: eu estarei com você e o capacitarei. Essa capacitação não vem da sua faculdade, não vem do seu dinheiro, não vem da sua beleza, nem da sua autoconfiança. Ela vem da presença de Deus. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chamou. Como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Você pode se sentir incapaz, fraco, pequeno, feio, sozinho, mas você não está sozinho. O Espírito Santo, ele te reveste com poder, como foi prometido lá em Atos 1:8. Você não é suficiente, mas Cristo em você é. Não tenha medo, coragem, não foi isso que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Deus não nos deu um espírito de medo e covardia. Observe o conselho de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Seja forte, tenha coragem, Deus já te capacitou. A quarta verdade que o Senhor diz a seu respeito é que Ele te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Jeremias, no capítulo 1, o versículo 9, ele aponta a materialização do chamado de Jeremias. Deus toca a boca de Jeremias e diz: hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Essa autoridade também não vem de cargos, não vem de influência. Ela vem da palavra de Deus que habita em você. Quando falamos a verdade em amor, com base na palavra de Deus, falamos com autoridade divina. Jesus, em Mateus 28, no versículo 18, 19 e 20, ele diz o seguinte: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele delega para a igreja o poder para edificar, confrontar, plantar e transformar. Você carrega a autoridade do reino para servir, não para controlar, mas para libertar os cativos. Jeremias, ele foi escolhido, designado, capacitado e autorizado por Deus. Mas há algo para nós ainda maior hoje. Em Cristo, todas essas promessas se cumprem de maneira plena. A figura de Jeremias, ela nos remete à pessoa de Jesus. Jesus, ele é o profeta que foi rejeitado. O jovem que não fugiu do seu chamado. O ungido que não apenas falou a palavra de Deus, mas que é a própria palavra encarnada. Ele foi humilhado, maltratado, arrasado na cruz, para que a partir de sua ressurreição, em nós,
ele pudesse plantar e edificar algo novo. Em Cristo, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Cristo, nós fomos designados como seus embaixadores. Nós fomos capacitados pelo Espírito e recebemos autoridade para fazer discípulos em seu nome. Tudo isso não para a nossa glória, mas para que o mundo conheça o amor, a verdade e a graça de Jesus. Ele é o fundamento do nosso chamado. Ele é o poder da nossa missão. Ele é o alvo final da nossa vida. Portanto, para de se esconder, para de se comparar, para de se sentir incapaz. Não fale, não, mas eu sou jovem demais, eu sou fraco demais, eu sou pequeno demais. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. O chamado de Deus, ele está sobre a sua vida, mas é em Cristo que ele encontra sentido. É em Cristo que ele encontra poder, e é Cristo que nos dá a direção. Amém? Vamos curvar nossas cabeças novamente, para a gente fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, nos designou e nos deu autoridade para fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Eu te peço, Senhor, que confronte o coração de cada um dos nossos irmãos sobre essa verdade e que essa palavra continue ecoando na mente e no coração de cada um de nós, ainda hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que abençoe o restante do nosso dia, abençoe o nosso irmão Maicon que vai dar o estudo. Em nome